Assim diz a palavra do Senhor. Canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi, benjamita. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação mostra a tua grandeza, contra a fúria dos meus adversários e despedaça e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabeleceu tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e deu à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Eu não mencionei no domingo passado, mas nós iniciamos no domingo passado uma série de pregações dos salmos, chamados salmos penitenciais. São salmos de contrição, de lamento. Ao longo da história da igreja cristã, 7 dos salmos foram nomeados como salmos de lamento. Então, eu comecei com o salmo 6, estamos no salmo 7, depois eu vou voltar ao salmo 5. Então, nesse salmo 7, alguns historiadores têm identificado o pano de fundo desse salmo 7 com a perseguição de Saul a Davi. Por isso nós lemos 1 Samuel capítulo 18. Embora algumas versões antigas se dividem, porque originalmente parece que não existia esse título dado aqui e não tinha clareza sobre em que momento Davi havia composto esse salmo. Então, a Vulgata Latina, por exemplo, identifica esse salmo com a perseguição de Absalão. Foi outro momento ruim na vida de Davi. Mas algumas outras versões, como Peshita e outras, identificam, acho que mais apropriadamente, o contexto desse salmo com a perseguição de Saul a Davi. Davi fora escolhido para ser o rei de Israel quando Saul ainda era rei. Saul reinou 40 anos, mas durante boa parte do reinado de Saul, ele já havia sido rejeitado por Deus, e Davi já havia sido escolhido por Deus para ser o futuro rei de Israel. Desde 1 Samuel 16, nós estamos lendo sobre a unção de Davi como rei, depois a batalha no capítulo 17 contra Golias, e o capítulo 18 foi o capítulo que nós lemos. Então, desde que Deus escolhera Davi como o próximo rei de Israel, depois da rejeição de Saul, Deus passou a favorecer a Davi tremendamente. Você se lembra, naquela batalha contra Golias, não havia em Israel um homem valente que tivesse coragem de enfrentar
o gigante. Davi, um pirralhinha, que nem cabia dentro da armadura, corajosamente foi ao rei para reivindicar o direito de ir lá pelejar contra aquele gigante. E mesmo com todas as desconfianças, o rei, não tendo muito o que fazer, permitiu, e sabemos do resultado. Davi, ele matou o gigante Golias, e naquele dia Israel teve uma grande vitória sobre os filisteus. Depois desse acontecimento e de outras batalhas, especialmente contra os filisteus, que naquele momento era o grande adversário de Israel, no capítulo 18, versículo 7, nós lemos que as mulheres em Israel estavam celebrando o nome de Davi. Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Davi realmente estava sendo bem reputado no meio do povo de Israel. Porém, as vitórias de Davi e as reações do povo deixavam o rei Saul cada vez mais enciumado e instigado a se levantar contra Davi para o matar. Lemos que em um momento em que Saul estava perturbado com o espírito mau, ocasião em que geralmente Davi dedilhava a harpa para ele, numa dessas ocasiões, Saul se aproveitou para tentar encravar Davi na parede com a sua lança. E por 2 vezes ele se desviou. Em outro momento, depois que Davi já houvera sido expulso de Israel, estava vagando pelo deserto, e Saul tendo saído atrás de Davi, quando estava na caverna, Davi teve a oportunidade de, naquele momento, se vingar de Saul e de matá-lo. E ele até foi recomendado por seus homens a fazer isso. Mas Davi não fez. Davi simplesmente cortou um pedaço das suas vestimentas, e depois que o rei tinha deixado a caverna, ele de longe mostrou para o rei que ele teve a oportunidade de matá-lo, mas não fez, porque ele temia a Deus e também porque ele respeitava o rei Saul. Então Davi nada fez para assumir o trono antecipadamente, a despeito do fato de que Deus já havia rejeitado a Saul e já o havia ungido o rei de Israel. Mas Davi, por sua vez, esperou que o Deus que o havia ungido, que Deus tomasse providência então para que ele chegasse ao trono. Davi nada fez para realmente tentar chegar ao trono de Israel. Ele também não revidava as tentativas de Saul para matá-lo. Todas as vezes que ele teve chance, ele sempre repetia: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Porque se ele for ungido para ser rei de Israel, Saul também havia sido ungido. Então o Deus que ungiu ele, que colocou ele, que tire. Então Davi, quando teve essas oportunidades de se livrar de Saul e assim assumir o trono, ele não o fez. Então nós podemos perceber nessas perseguições que são declaradas aqui no Salmo 7, são perseguições injustas. Porque Davi nada havia feito para justificar as perseguições dessas pessoas que o estavam tentando matar. Então isso é o que está por trás desse Salmo 7. No Salmo 6, se os irmãos ainda se lembram, Davi buscou o Senhor por causa de alguns opositores anônimos naquele momento. Aqui nós temos uma citação, mas no Salmo 6 o Salmo é completamente anônimo quanto àqueles que estavam perturbando a paz de Davi. E naquele momento nós ouvimos que Davi tinha plena consciência de que ele era pecador e que Deus estava usando as perseguições, as oposições dos homens maus no meio de Israel como parte da disciplina a ele. Então no capítulo 6 é um Davi consciente que é um pecador e que como pecador Deus está usando esses opositores para lhe disciplinar. Aqui no Salmo 7 acontece uma coisa diferente, porque Davi está buscando ao Senhor por causa das acusações injustas que esse homem está fazendo. E você pode ver pelo título, que é possível que o título não tenha sido
uma inclusão posterior para tentar explicar um pouco mais sobre esse contexto do Salmo 7, canto de Davi entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi benjamita. Mas, apesar da citação desse homem Cuxi aqui, não há nenhuma menção dele em toda a narrativa sobre Davi, desde 1 Samuel capítulo 16. Apesar disso, alguns historiadores tentam identificar Cuxi com outros personagens que foram opositores a Davi, mas não precisamos fazer isso, porque não temos como ter certeza. Mas então Davi está buscando ao Senhor no Salmo 7 por causa das palavras infâmia que esse homem está levantando contra ele. Então, o ponto principal nesse salmo aqui, diferentemente do Salmo 6, que ele também menciona sobre o sofrimento por causa da oposição de homens maus, mas aqui o ponto é a injustiça que está sendo levantada contra Davi. Você pode ver nos primeiros 2 versículos: Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Então parece que esses homens estavam perseguindo Davi e tentando justificar a sua perseguição como se Davi fosse culpado e merecedor desse castigo. Então Davi, ele quando busca o Senhor no Salmo 7, ele apela para o Senhor como se ele estivesse num tribunal. E até estou vendo que aqui a gente tem mais gente do que o normal hoje envolvido na área do direito. Os versículos 3, 4 especialmente, pode notar: Senhor meu Deus, se eu fiz o que me acusam, o que de me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei mal com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que em sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Então, considerando essa reação, a relação de Davi com Saul, baseado em 1 Samuel 18, nós podemos entender o que Davi realmente está dizendo aqui. Se eu paguei, no versículo 4, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, e a gente sabe muito bem que Saul não estava em paz com Davi, então não era o caso. E mesmo nesse caso, ele diz: eu não paguei, não retribuí, não paguei o bem com o mal, nem retribuí mal com mal. Davi, de fato, ele, durante todo o tempo em que ele esteve com Saul, ele desejou o bem de Saul. E até o versículo 4, ele até pode ser traduzido de um modo um pouco diferente aqui, porque no versículo 4 é a intenção de Davi. É como se dissesse aqui no versículo 4, se ao menos eu tive a intenção de pagar com o mal o bem que fizeram comigo. Davi está mostrando que ele nunca retribuiu o mal com mal, nem pagou o bem com mal, e nem sequer ele teve a intenção de fazer essas coisas. Então, de fato, podemos entender a disposição de Davi do versículo 5, quando ele diz: persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinho no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Quer dizer, se eu sou culpado dessas coisas que estão me acusando, então o Senhor envia o perseguidor, que era o vingador, o que executava em nome do tribunal de Israel a punição. Nós lemos sobre isso na pregação de Josué nas cidades levitas, que tinha os tribunais e tinha o vingador de sangue. Então ele está dizendo: se realmente eu sou culpado dessas coisas que estão me acusando, então eu estou disposto a sofrer os castigos e a punição por causa desses meus crimes. Mas não era o caso. Claramente, se o pano de fundo desse Salmo 7 é as suas disputas com Saul, nós sabemos perfeitamente que Davi teve uma atitude completamente
avessa à atitude que Saul tinha por ele. Saul, desde o princípio, estava querendo se livrar de Davi. Bota ele para guerrear contra os filisteus, porque ele vai cair na mão dos filisteus. Quando teve a oportunidade, tentou encravar por 2 vezes uma lança no seu peito. Mas Davi nem rebatia, nem revidava, nem desejava o mal ao rei, nem tentou remover o rei do trono, porque ele estava louco, estava agindo fora de si, não estava agindo de maneira compatível com um rei de Israel que representava o reinado de Deus nesse mundo. Mas mesmo assim Saul não faz isso, Davi não faz isso. Pelo contrário, ele apela para o justo juiz, o juiz de toda a terra, o juiz que havia colocado Saul no poder. Versículo 6 a 8: levanta-te, Senhor, na tua indignação mostra a tua grandeza, contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre ele remonta-te às alturas. Interessante, porque essa imagem que Davi está descrevendo aqui, essa imagem do tribunal onde Deus julga com justiça. Se você vai ler Apocalipse capítulo 20, você vai ver que Apocalipse 20 descreve basicamente as nações em volta do trono e Deus julgando com justiça segundo as obras de cada um. E você vai ver também que naquele tribunal só se salvaram aqueles que tinham o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então todos os demais que tinham seus atos registrados nos vários livros que foram abertos diante do justo juiz foram condenados segundo as suas más obras. Então Davi aqui apela para esse tribunal, onde o Deus que preside sobre as nações e que um dia vai julgar todas as nações, ele possa julgar a sua causa. O versículo 17 mostra que o alvo desse julgamento, no final das contas, é para que Deus ele seja glorificado. Não é por causa versículo 7, melhor dizendo, reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. Essa expressão aqui, a gente vê essa expressão em outras partes da Escritura. Por exemplo, naquele episódio que Deus aparece a Manoá, o pai de Sansão, e oferece sacrifício, e Deus sobe por entre o fogo e a fumaça do altar de sacrifício. Porque de fato essa era a ideia do sacrifício no Antigo Testamento. O sacrifício era a ideia de queimar e subir para o louvor de Deus. Inclusive a palavra holocausto significa queimar para subir. A própria palavra significa isso. Então, lembra-se na pregação de Gênesis aqui, Gênesis 17, quando Abraão estava diante do Senhor, e o Senhor conversava com Abraão sobre o que haveria de acontecer com Sodoma e Gomorra. Quando termina a conversa entre os 3 homens reunidos ali, decidindo sobre o futuro de Sodoma e Gomorra e as demais cidades da Campina, quando termina, versículo 22 diz que Deus subiu por cima de Abraão. Terminada a assembleia, Deus sobe. Então essa expressão que Davi apela aqui no versículo 7 é para que esse tribunal que está sendo instaurado, não simplesmente para fazer justiça a ele, mas para que por meio de fazer justiça a ele, o nome de Deus fosse glorificado. Porque Deus é o Deus da justiça. Então Davi está bem confiante nesse tribunal, de que ele será inocentado diante do justo julgamento de Deus. No Salmo 6, mais uma vez, nós temos um Davi que, como já disse, reconheceu os seus pecados, que entendeu que Deus estava disciplinando ele, usando a oposição dos homens ímpios como um tipo de disciplina por causa dos pecados dele. Mas aqui não.
Davi aqui, ele está plenamente consciente de que as acusações de que ele fizeram são injustas. Ele não está dizendo que ele não é pecador. Ele não está dizendo que ele é inocente diante de Deus por causa de todos os pecados. O Salmo 6 ele já reconheceu que é um pecador. O ponto aqui é que ele está reivindicando diante de Deus a inocência diante das acusações infundadas que estavam sendo feitas contra ele. Então Davi confiava que Deus, que sonda os corações, aquele que conhece no íntimo, versículo 9, a mente e o coração, que é um Deus justo, que sabe qual é a verdade, Deus vai agir retamente. Deus não vai deixar que nesse tribunal ele seja condenado diante dos seus acusadores. Davi sabe que justiça é uma coisa que caracteriza Deus. Justiça. E ele sabe que Deus é um Deus que se ira todo dia. Todos os dias Deus está indignado contra o pecado dos homens. E todos os dias Deus pune o castigo dos homens e os punirá eternamente. Por causa disso, então, Davi, ele confia que o justo juiz, que se sente indignado contra o pecado, não vai deixar que as injustiças dessas pessoas que o estavam acusando saiam dali impunes. E a partir do versículo 12, então, o tribunal agora está chegando ao fim e a sentença do tribunal está prestes a sair. Versículo 12: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já amarrou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já um instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e deu à luz mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Nesse tribunal, é o próprio juiz que traz o castigo. Agora, não era mais os inimigos de Davi que tinham na mão a espada e o arco contra ele para tentar tirar-lhe a vida, mas agora é o próprio Deus que traz na sua mão a espada. É Deus quem já está com o arco armado e já está com as setas flamejantes pronta para ser disparadas contra os injustos. E agora não é Davi que tem que se arrepender de algum mal que houvera feito contra os seus adversários, mas são os seus acusadores que têm agora a última chance de se arrependerem de terem feito tamanho mal contra o ungido do Senhor. São eles, aqueles que intentavam mal contra Davi, que agora precisam se arrepender, porque tudo que eles haviam planejado contra Davi agora estava prestes a voltar sobre as suas próprias cabeças. Versículos 14 a 16 especialmente. Isso lembra uma passagem mais adiante, no período do exílio, quando o ímpio Amã queria destruir a nação de Israel e havia até preparado uma forca para na forca matar Mardoqueu, e no final das contas ele acabou sendo morto na própria forca que havia preparado para o servo de Deus. Também aqui a sentença é essa: aqueles que armaram as armas para matar o servo de Deus sob a acusação de que ele era culpado de crime de sangue, agora são eles mesmos que, se não se arrependerem, estão prestes a sofrerem o justo julgamento de Deus. Então, esse salmo é um salmo que mostra a justiça de Deus sendo reivindicada pelo salmista Davi e prestes a ser executada sobre os inimigos do seu povo. Agora, apesar desse aspecto de justiça punitiva que nós encontramos aqui no Salmo 7,
nós podemos perceber que há um elemento bem importante aqui, que é o desejo de Davi de que os seus próprios perseguidores se convertam e escapem desse justo julgamento. Então, esse salmo, como muitos salmos que nós temos vistos aqui, que às vezes tem sido usado imprecatoriamente, especialmente na época que a gente está vivendo com tanta turbulência política e muitos cristãos usando salmos da Escritura para invocar a maldição de Deus contra esses políticos. Especialmente na pandemia a gente viu muito isso. Nós falamos aqui, por exemplo, sobre o Salmo 137, que o salmista no Salmo 37 invoca sim o castigo de Deus contra os inimigos da igreja, mas ele só faz isso depois de ele invocar o castigo de Deus contra ele mesmo, como Davi também está fazendo aqui. Se eu fiz isso, então, por favor, que me punam com justo julgamento. No Salmo 121, que nós também vimos bem no começo da pandemia, também lá nós aprendemos que sim, os ímpios sempre estão tentando destruir a igreja do Senhor, mas nós não podemos invocar o nome do Senhor contra esses ímpios como se nós fôssemos justos, sem pecados, e como se nós mesmos não merecêssemos esses mesmos castigos. Então, o que Davi demonstra nesse salmo não é um senso de vingança, não é um senso de mera retribuição aos seus inimigos porque eles perseguiam, porque isso a gente vê muito mesmo, até hoje em dia. Mas o que Davi faz aqui é revelar um profundo senso de justiça, porque a preocupação de Davi não é meramente com ele, mas no final das contas é para que por meio de um julgamento justo sobre ele, que tinha certeza que era inocente, o nome do Senhor fosse glorificado. Porque se ele fosse condenado nesse tribunal, como inocente que era, Deus não seria justo. Mas ele sabia que Deus é justo e odeia a injustiça. Deus promete que ele vai proteger o justo como um escudo e vai castigar os injustos. E Davi apela para essa justiça. A justiça que lá no Salmo 89, versículo 14, diz que é a base do seu trono. Salmo 89, versículo 14, diz que a justiça e o direito é a base do trono de Deus. É para essa justiça que Davi está apelando. Então não temos aqui nesse salmo um Davi vingativo, um Davi que tudo que quer é a destruição dos seus opressores. Ele intercede pelos seus opressores, ele apela para que os seus opressores se arrependam a tempo de não receber esse justo castigo. Então, um homem que, apesar das perseguições injustas que sofreu, apelou em favor dos seus perseguidores para que eles se arrependessem, é um forte símbolo do rei justo que nós esperamos. Davi não era justo no sentido de que ele não tinha pecado nenhum. Ele não era justo no sentido que ele estava pleiteando a Deus que ele não fosse condenado porque ele não tinha nenhum tipo de culpa. Não. Nesse salmo, Davi está pleiteando a sua inocência quanto às acusações que esses adversários haviam feito. Mas ele reconhece que é o pecador. Salmo 51, ele diz: eu fui gerado em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. E em muitos outros salmos ele reconhece os seus pecados. Mas a sua inocência nesse tribunal aponta para um rei perfeito, que foi completamente inocente em tudo o que fez, que nunca experimentou pecado e que, portanto, é um rei perfeito que anuncia um reino perfeito. Jesus Cristo também sofreu acusações injustas, sendo ele mesmo justo. Nos momentos finais da vida de Davi, de Jesus, Jesus enfrentou dois tribunais, um tribunal eclesiástico e um tribunal civil. O tribunal eclesiástico
diante de Anás e depois de Caifás, o tribunal civil diante de Pilatos. Diante desses dois tribunais, Jesus foi acusado injustamente. Diante das autoridades eclesiásticas, ele foi acusado de estar blasfemando contra Deus, porque ele estava dizendo que era igual a Deus. Mas quando chegaram diante da autoridade civil, eles mudaram a acusação para outra acusação infundada, acusando Jesus de estar incitando o povo à rebelião, a não pagar impostos. Você pode ler sobre isso em João capítulo 18. Mas Jesus era inocente nos dois tribunais, das duas acusações. Mas Jesus não era inocente apenas dessas acusações que lhes foram feitas diante do tribunal eclesiástico e diante do tribunal civil, pois Jesus era inocente diante de qualquer acusação infundada que lhe fizesse. Jesus foi inocente durante todo o tempo de sua vida aqui na terra. Ele não cometeu pecado algum. Na sua mão não se achou dolo algum. Não apenas em relação a essas acusações que lhes foram feitas, mas qualquer que fosse a acusação, Jesus mesmo diz: quem pode me acusar de pecado? Hebreus 4,15, 1 Pedro 2,22, diz que ele não cometeu pecado algum. Jesus era justo, ele era inocente, não como Davi nesse tribunal, mas ele era justo e inocente diante de toda e qualquer acusação. Então, se no Salmo 7, Deus está pronto para fazer justiça a Davi, um pecador, como qualquer um de nós, e nós ficamos sabendo dos muitos pecados que Davi cometeu, pecados graves, pecados sérios, inclusive. Mas se Deus mostra no Salmo 7 que está pronto para fazer justiça ao justo Davi por causa das acusações injustas que lhes foram feitas, quanto mais Deus não fará justiça por causa de seu Filho Jesus Cristo, que sem razão, que sem motivo, foi acusado injustamente, condenado injustamente e morto injustamente. Davi parece ter sido poupado de um julgamento injusto naquele momento. Pelo menos é o que a história posterior mostra. Mas Deus não poupou Jesus do julgamento injusto. Ele entregou o seu filho, mesmo sendo inocente e justo, para sofrer um julgamento injusto por amor de pecadores. Ele não sofreu porque houvera cometido pecado algum, mas ele sofreu para que os nossos pecados não fossem condenados com a justa medida que mereciam. Deus condenou seu Filho Jesus Cristo para que nós fôssemos declarados inocentes, mesmo sendo culpados. Deus aceitou a justiça do seu Filho Jesus, a justiça perfeita. Ele aceitou a inocência perfeita de Jesus Cristo como parte da nossa inocência e da nossa justiça. E agora, pela fé no Salvador Jesus Cristo, nós podemos abraçar essa justiça perfeita de Jesus Cristo como se fosse a nossa própria, para então aparecer diante de Deus com a mesma confiança de Davi, a mesma confiança de que um Deus justo não nos castigará e não nos lançará no castigo e no sofrimento eterno. Mas agora, amados irmãos e irmãs, são os inimigos de Deus e de Cristo que devem se arrepender. Aqueles que afrontam a justiça de Deus, aqueles que desafiam o seu justo julgamento e o seu poder, devem saber que contra eles Deus já preparou o arco. Contra ele Deus já esticou a corda.
e as setas flamejantes já estão prontas para serem disparadas. Que se arrependam os pecadores, que voltem atrás aqueles que têm rejeitado a Deus e desprezado ao seu Filho, porque a sua ira justa está pronta para ser derramada sobre ele. Nós, porém, juntamente com Davi e com a igreja de todos os tempos, estamos prontos para cantar, para louvar a Deus com o Salmo 7, rendendo graças ao Senhor e louvando o nome do Senhor Altíssimo, como nós encontramos aqui no último versículo desse Salmo, versículo 17. Esse Salmo foi dado para a igreja cantar. Infelizmente não temos essa versão aqui no nosso boletim, no nosso inário, e por causa disso vamos cantar o Salmo 2. Mas esse Salmo foi dado à igreja para ser colocado na boca da congregação, para que por meio dele a congregação pudesse louvar essa justiça de Deus. Que por meio do Salmo 7, como igreja de Jesus Cristo, nós pudéssemos louvar um Deus que é justo, que não deixa a injustiça, o pecado, a mentira, o engano sem castigo. Mas ao mesmo tempo, nós podemos celebrar com o Salmo 7 a justiça que Jesus Cristo conquistou para nós, para que nós mesmos estivéssemos aqui hoje para louvar ao Senhor por causa dessa justiça. Amém.